Você tem um jeito de falar que você acaba se empolgando? Vai ter alerta de spoiler nesse vídeo? Foi ótima a sua observação. Pode colocar aí um alerta de polêmica, embate entre apresentador e entrevistado. E vamos agora para o pior do Oscar. Você, quem acompanha o Oscar, sabe que Nomadland não ia ter como não ganhar, né? O filme Meu Pai, né? O Anthony Hopkins ganhou no final. É um personagem pra ser ter pieguismo e ficar puxando o choro do começo ao fim do filme. Muito bem, Autopapo. Quarentena, as coisas não mudaram muito, mas o Oscar mudou pra caramba e hoje eu estou com um convidado muito especial, Mauro Soares, o entendido do assunto, que vai comentar comigo um pouquinho dessa festa que inclusive foi ontem à noite, né? A gente tá gravando aqui, vocês estão vendo há 2 dias só de distância do dia original. Mauro Soares, seja muito bem-vindo. Tudo bem, Bruno? Olá, para você, prazer conversar com você, com a audiência dos papos. Bem, dormiu, né? Madrugadona de Oscar, valeu a pena, mas a gente vai falar de um Oscar que nessa 93ª edição foi o menos Oscar de todos os Oscars e foi muito legal. Foi um Oscar que, inclusive, muito parecido com o Globo de Ouro, né? O pessoal em mesas, né? Distantes uns dos outros, né? Parecia uma coisa meio restaurante ali, o pessoal andando de mesa em mesa, fazendo os momentos ali, alguns momentos que a gente vai comentar daqui a pouquinho, mas um momento que ficou bem destacado foi a dancinha da Glenn Close ali também. A Glenn Close, para mim, a gente vai falar daqui a pouco, mas ela ganhou o prêmio Miss Simpatia, que, como você bem disse, né? O Oscar, ele realmente foi um Globo de Ouro, né? O Oscar é um evento glamuroso, aliás, é um grande evento glamuroso da TV, que a gente aguarda todo ano, vestidos glamurosos, tapete vermelho, muita luz, muita música, muita sombra, muitas coisas bacanas, mas não, se reduziu a umas mesas com distanciamento social e uma luz baixa. Então, realmente, em algum momento, você ficava esperando aparecer um cara com violino tocando uma música, um correio elegante. O clima de Oscar foi muito mais próximo do Globo de Ouro, sem a acidez do Globo de Ouro, né? Porque o Globo de Ouro é um evento muito mais democrático, no sentido de cada um fala o que quer, a gente tem os apresentadores muito mais ousados, inclusive, mas com a descrição que não é muito bem de Oscar, mas é o que o tempo permitiu, né? Esse momento que a gente vive permitiu, porque nem era para ter Oscar, né? Quer dizer, eles fizeram um esforço danado, o Steve Soderbergh se arranhou, se matou, perdeu a cabeça para conseguir fazer um formato que, no final das contas, foi diferente, mas foi legal, por isso que a gente acompanhou. Muito bem. Bom, a gente preparou, eu mandei para você umas categorias e a gente montou o Oscar do nosso Oscar, né? Então, é como se a gente tivesse criado algumas categorias e tivesse eleito, né, ao nosso bel prazer, ao nosso gosto, esses filmes tão queridos e indicados. Alguns filmes muito bons, alguns nem tanto, mas eu também já vou falar daqui a pouquinho o meu juízo de valor, você vai dividir comigo também a sua opinião. Mas algumas curiosidades também são legais a gente comentar. O Oscar esse ano, ele foi numa estação de trem, né? Uma bela estação de trem, bem charmosa. Exato, ele foi dividido em 2, né? Na Union Station, né? Que é uma estação antiga que tem em Los Angeles. A gente viu umas janelonas enormes, né? Teve toda uma cenografia ali que, apesar de ser uma coisa muito grande, ficou com um tom muito intimista. Esse foi um desafio cenográfico do Oscar, era transformar um saguão enorme, com pé direito altíssimo, numa coisa mais intimista, que era o clima que pedia. E, ao mesmo tempo, os shows aconteciam fora, né, no Kodak Theater, onde ali teve as 5 apresentações das 5 músicas, né, que estavam concorrendo. Eu acho que foi muito interessante, porque você pôde ver um pouco, faltou um pouco da animação de ver a apresentação da música ao vivo no palco, né, que é muito bacana, as pessoas aplaudem, então ficou meio separado, mas deu para ver, conhecer um pouquinho o trabalho, os cantores ficaram mais à vontade ali, também para cantar, sem medo de reloginho, cronometrando. Eu acho que funcionou bem essa divisão entre 2 espaços no Oscar desse ano, Bruno. Foi isso que você mais sentiu falta nessa edição? A música? Eu senti muita falta na música, mas eu senti falta mesmo assim, acho que tudo que eu mais senti falta foi de glamour. Eu achei, e de alegria, eu achei um Oscar estranhamente triste. Eu achei um Oscar, justamente por pelo momento que a gente vive hoje, é difícil fazer uma grande festa, né? Quer dizer, como que você vai celebrar? Isso num cenário dos Estados Unidos, ali com uma campanha de vacinação hiper eficiente. Muito mais avançada que aqui, sim, claro. Exatamente. Há mais ou menos uma semana, a Califórnia começou a vacinar já os maiores de 16 anos, ou seja, a vacinação na Califórnia está muito adiantada. Os níveis de pandêmicos nos Estados Unidos estão conseguindo ser controlados absurdamente pelo Joe Biden, mas, mesmo assim, a doença existe, né? Aqui no Brasil a gente não vai falar, porque a gente está numa situação terrível, mas nos Estados Unidos ainda existem high lows, né? Tem alguns estados, algumas cidades, os índices pandêmicos ainda estão bem fortes por lá. Então, eu senti falta desse glamour que a gente está acostumado todos os anos,
mas eu entendo a justificativa de não ter tido todo esse glamour pelo momento que a gente vive. Muito bem, mas agora sem mais delongas, vamos àquele Oscar que a gente criou pra gente e aí a gente começa a destilar aí um pouquinho das opiniões. Bom, eu vou começar pelas categorias aqui e eu vou pela ordem que eu te passei. A categoria eu já sabia, eu coloquei 2 aqui, mas aí conforme você fale, aí eu vou escolher um deles para o critério de desempate. Qual que você já sabia mesmo que ia ganhar? Já tava ganho esse negócio, era só avisar mesmo. A gente já sabia, né? Eu, você, quem acompanha o Oscar, sabe que Nomadland não ia ter como não ganhar, né? Vem de BAFTA, vem de Globo, vem de Leão, vem com toda... O Oscar, ele é muito interessante se acompanhar sempre as premiações prévias, né? Desde SAG, do Sindicato dos Artistas, o próprio Leão, Cannes, Veneza, tudo que antecede o Oscar, nos períodos em que aqueles filmes estão concorrendo, já dá um termometrão. E Nomadland, independente, né, de ter sido de fato o melhor filme ou não do ano, era a bola da vez. Era a bola da vez, como Parasita foi no ano passado. Então você sentia um termômetro e já indicava Nomadland era a bola cantada. Se não ganhasse como melhor filme, ia ser provavelmente o grande azarão desse Oscar, Bruno. Eu concordo com você, mas eu vou colocar um outro tempero nesse caldeirão, que é o Druk, para filme estrangeiro. Para mim estava óbvio que era esse. Então, eu vou falar um pouco de Druk. Druk, para mim, é o melhor filme do ano. Eu falei, inclusive, isso outro dia no Grande Verdade, programa que eu participo na 97 FM. Falei um pouco disso também na Band News. Druk, para mim, é o filme do ano, porque eu acho que ele representa muito do que a gente está passando hoje, a necessidade, inclusive, a gente pode falar, necessidade do entretenimento, no caso, eles usam a necessidade do álcool, né, no filme, e é cinema dinamarquês, é o Thomas Vinterberg no ápice da carreira, enfrentando justamente, paradoxalmente, o pior momento da vida pessoal, que foi a morte da filha, que aconteceu durante o filme, com Mads Mikkelsen, que é um ator, para quem já assistiu, eu recomendo, inclusive, A Caça, do mesmo Vinterberg, hoje eu acho que o ator europeu ali está entre pelo menos os 5 atores europeus mais interessantes, mais fortes ali desse momento. Então, acho que Druk, no meu ponto de vista, tinha que ganhar melhor diretor, ele tinha que estar indicado, primeiro tinha que estar indicado para o melhor filme. Eu acho que essa sacanagem de filme que não é produzido nos Estados Unidos, como Minari, né? Minari foi produzido aqui, embora seja falado em coreano, né? Então ele pode concorrer com o melhor filme, mas Druk não, porque foi produzido na Escandinávia. Você viu Minari? Eu vi Minari. Viu? Eu vi Minari, então, mas não é um filme que falou comigo, mesmo entendendo as questões migratórias. Eu acho que tem filmes que conversam. Eu acho que o Minari vem um pouquinho no vibe, aliás, no hype do Parasita. Vamos tentar colocar um outro filme sul-coreano aí, porque a academia tem que abrir a diversidade, e a academia está abrindo bastante, inclusive, né, o leque de diversidades, de gênero, de raça, de tudo que foi cobrado nos últimos anos. Acho que o Minari entrou um pouco nesse pacote, mas não é um filme que me encantou. Acho que Melhor Atriz Coadjuvante já estava de bom tamanho, mas ser indicado ao melhor filme quando preferindo Druk, que é infinitamente melhor, foi uma bolinha fora. Mas é regra, a academia. Sim, mas pela diversidade ali de ter coreano ganhando, de ter outros países que não são aquele eixo de sempre, já é legal também, porque você vê uma oportunidade nascendo. Você tem um jeito de falar que você acaba se empolgando. Deixa eu só te perguntar, vai ter alerta de spoiler nesse vídeo? Eu preciso ligar aqui o alerta? Se eu vou dar spoiler? Não, imagina, eu sou a pessoa menos spoiler. Tem alguns filmes aqui que estão no cinema ainda, né, inclusive. Uma corneta. Não, eu só falo de sinopse. Muito bem. Não, mas podemos comentar, porque, por exemplo, o Druk tem uma cena muito legal que ele fala de alguns líderes, né, políticos, e ele compara eles, falando, essas pessoas aqui eram pessoas que davam uma abusadinha, às vezes, do álcool, né? Eu senti falta do nosso líder ali na lista. Então, a gente teve uma spoiler, né, porque todo mundo já sabe quais são esses líderes, e no programa de rádio eu comentei, claro, faltou Lula, né? Porque o filme, em algum momento, ele mostra, e isso é uma reflexão, eu acho, Bruno, que talvez essa, para mim, foi a reflexão mais perturbadora do filme, que diz o seguinte, você que está acompanhando aí Alto Papos, grande parte das pessoas, os personagens que mandam nas nossas vidas, né? Eu estou falando de presidentes, primeiros ministros, presidentes de empresas de tecnologia, grandes empresários, gente que manda, realmente esse percentual do mundo que manda na gente, são pessoas que podem tomar decisões estratégicas ou ações que influenciam nas nossas vidas sob efeito de álcool.
O filme mostra isso. O filme mostra que esses personagens importantes, a gente não vai falar quem são para você assistir, mas no decorrer de muito tempo, apareceram em público, inclusive com jornalista, com imprensa. O nosso Lula, ex-presidente Lula é um bom exemplo disso. Ali, a gente sabia que visivelmente tinha tomado alguma coisa, uma corzinha vermelha, ruborizada, o jeito de falar. O filme mostra, tem alguns até mais trôpegos, né? Chega cambaleando e todo mundo acha engraçado. E a gente não pode esquecer, dentro desse universo, que álcool é uma droga. É uma droga legalizada. Né? Então, o filme ele mostra que como o consumo de uma droga legalizada está tão inerente já na política e nessas pessoas todas, e como é que isso afeta a gente? Será que afetou? Será que alguma decisão importante na sua vida, você que está acompanhando aí, foi tomada por um presidente, um primeiro-ministro que estava meio ali de pilequinho? E eu vou só tomar mais um exemplo de um acontecimento recente, que não tem exatamente a ver com o dono da Tesla, nossa, me falhou o nome. Elon Musk. O Elon Musk. Logo quando ele estava namorando a Grimes, que é a atual mulher dele, mãe do filho dele, que eu não consigo falar o nome, que é um nome complicado e tal, eles tiveram um encontro em que eles chamaram uma outra cantora, uma rapper, e essa rapper acusou os três de terem tentado ali fazer uma orgia com ela. E nesse papo, foi amplamente divulgado aí nos sites de fofoca do mundo pop, ela disse que enquanto eles estavam ali, faz, não faz, ele estava muito doido, ele teria tomado uma pastilha de ácido. E quando ele tomou essa pastilha de ácido, muito doidão, ele foi para o computador ali dele e começou a escrever uma série de barbaridades ali sobre o valor das ações da Tesla, chapado. E que, imediatamente, o valor dessas ações despencaram. Ou seja, ele estaria, de acordo com esse relato dessa rapper, ele teria tomado um ácido, foi ali e escreveu. Então, a pergunta e o questionamento que o Trump faz é isso. Será que esses caras que mandam na gente, na política, em decisões que influenciam o meu dia a dia, o seu, não tomaram nenhuma decisão nunca sobre efeito de álcool? Quem pode comprovar? E a gente pode ir além, inclusive. Será que o efeito é positivo ou negativo? Porque pode ser os dois. Depende muito da situação, né? Exatamente. O filme ele discute isso, né? Baseado nessa teoria, numa teoria científica, de que uma certa quantidade seria positiva, né, por uma série de razões, mas a gente sabe que o álcool, de uma maneira geral, tirando essa teoria, provoca acidentes de carro, né? Ele pode provocar violência, né? Ele é um gatilho, às vezes, para violência. A gente sabe, existem estudos que mostram como uma pessoa alcoolizada ela pode se tornar mais agressiva, inclusive. Então, no geral, a gente sempre vincula isso a uma coisa ruim ou perigosa que possa acontecer quando você está sob influência de álcool. E você pensando que um líder político pode estar alcoolizado e tomar uma decisão em seu nome, é uma coisa que dá uma pulguinha atrás da orelha. Muito bem, mas vamos deixar o pessoal curioso para ver o que esse filme conta de verdade. E vamos agora para o pior do Oscar. Eu selecionei um filme. Quero ouvir de você primeiro. Olha, assim, eu vou ser muito polêmico. Eu quero que você seja polêmico. Eu quero muitos views desse filme. Então, eu vou falar sobre o set de Chicago. Eu também não sou um grande fã de judge movies, né, de filmes de jurados e tal. Gosto muito do Sacha Baron Cohen, achei o roteiro muito interessante, mas não acho que é um filme... se tivesse no catálogo do Netflix e não fosse indicado ao Oscar, não sei se eu me interessaria muito em assistir. Acho que ele representou ali, como é tradição no Oscar, muitos filmes biográficos, né, de situações políticas nos Estados Unidos que depois têm roteiros adaptados para ficção. Mas, por exemplo, eu não acho que era um filme que mereceria estar nas categorias em que esteve. E também vou falar um pouquinho sobre trilha sonora. Não acho que a trilha sonora, que a música tema de Eurovision, por exemplo, que é um filme com Will Ferrell, que aliás é um filme divertido, mas convenhamos, né? Para você assistir na sessão. Eu adoro Will Ferrell, mas é um filme para você ver na sessão da tarde, ali, de boas, num dia que você está ali. Não acho que a música, dentre tantas músicas, tenha sido uma música entre as 5 melhores músicas. Eu iria pelo que você falou mesmo. Na categoria, com os indicados que estavam, ele não mereceu estar junto com eles. Eu acho que é por aí mesmo. Eu diria a mesma coisa do filme que eu escolhi também, que é o Tigre Branco. Esse filme está no Netflix. Ele estava na categoria roteiro adaptado. Eu não acho que deveria estar junto com os que estavam lá. Pode colocar aí um alerta de polêmica, embate entre apresentador e entrevistado, que eu amei Tigre Branco.
Eu acho que Tigre Branco teve uma adaptação. Acho que o Tigre Branco foi um pouco na onda de Parasita, para ser bem ali. Você acha mesmo? Acho que esse embate entre pobres, ricos explorando pobres, reviravoltas, eu acho que tem toda uma obviedade, às vezes, em roteiros. Mas acho que diante, por exemplo, se eu for comparar pessoalmente com o roteiro de Sete de Chicago, me deu taquicardia, me deu muito mais empolgação, tirando a parte de ação ali. Teve um momento ali que eu concordo com você. Tem um momento no Tigre Branco ali, que é quando eles querem dar um ritmo mais de ação para o filme, que faltou Steve Seagal ali, faltou um Bruce Willis quase, que estava virando uma coisa estranha, estava virando quase... Olha, eu imaginava naquele final do filme, os funcionários todos reunidos, que ia rolar uma dancinha de Bollywood ali também, viu? Tem alguns elementos ali. Eu acho que é um dos piores finais dos filmes bacanas que foram indicados. Concordo com você. Pelo final, concordo em gênero, número e grau. Que final não merecia aquele final. E aí, bom, o alerta de spoiler já ligou, vocês já perceberam, né? Porque eu já acabei de falar do final do filme, né? É inevitável, né? Fazer o quê? Categoria Meryl Streep agora. Essa categoria é muito interessante porque são aquelas pessoas que estão sempre lá, na boca do gol, e aí a bola vai na trave. Então, sabe que eu acho que esse Oscar, até que ele não teve não sentia ali, eu fiquei pensando muito em quem poderia, nesse Oscar, estar mais uma vez indicado, né? Em quem poderia não ter participado. Eu não enxerguei ninguém exatamente nessa categoria. Acho que esse Oscar foi bem justo, aliás. Porque todo mundo, se você pensar em todo mundo que ganhou, estava um pouco bem encaminhado já. Não tinha ninguém com uma falsa expectativa de que fosse ganhar e não ganhou. Pelo menos... Não seria a Glenn Close, não? Ah, não, né? Glenn Close levou framboesa de ouro, né? Ela não foi injustiçada de novo, você acha? Não foi. Glenn Close só é a nossa Miss Simpatia do evento, a gente pode incluí-la no troféu Miss Simpatia. Para mim, foi o ponto alto do Oscar na questão simpatia, foi a Glenn Close, de umas outras coisas que eu achei meio chatas. Mas assim, acho que não. Acho que a Glenn Close, ela é uma atriz bacana, que é sempre engraçado, né? Glenn Close sempre me vem lá o coelhinho na panela do Atração Fatal. Eu não consigo esquecer nunca essa cena. Para mim é a cena mais marcante. Toda vez que eu penso em Glenn Close, eu penso ali no hamster ali que ela cozinhou para o Michael Douglas na panela. Mas assim, eu não acho que teve ninguém exatamente nesse Oscar que fosse injustiçado. Tipo, olha, mais uma vez estou tentando ganhar e não ganhei. Acho que não. Acho que todo mundo ali, pelo menos nessa edição, foi bem participado. Claro, tem algumas pessoas que... Você pode falar da Meryl Streep, por exemplo, né? Que sai lá, tenta, você tem gente que está tentando há muito tempo. Mas eu acho que o Oscar, ele segue, parece, né? Porque fica parecendo que as pessoas, que o Oscar tem a obrigação também de dar prêmio para quem a gente acha que tem que dar. E não é uma festa com não sei quantas pessoas no júri, tem uma democracia, né? Até que a gente saiba o quanto essa democracia de fato é verdadeira e quanto a transparência dos júris, mas eles parecem ser muito tranquilos em relação a votar em pessoas, independente da pressão do cara estar tentando anos e anos e anos por merecimento ou não ganhar uma estatueta. E o que você falou agora, eu estava pensando aqui, essa democracia é exatamente porque muitos acharam que, por exemplo, o Chadwick Boseman iria ganhar esse ano pela homenagem e não ganhou. Inclusive, vamos combinar que todo, né, até a questão do melhor ator no final era para criar essa expectativa. Eu acho que mudar a ordem da entrega das categorias e colocar o melhor ator no final parecia muito isso, né? Olha, vamos deixar que a gente encerra com o Shed ali recebendo, mas convenhamos, né? A gente sente muita falta, um talentaço. Teve ali no secundagem, né? Porque dá para minutagem, mas na secundagem do In Memoriam foi definitivamente o que teve o maior tempo ali, junto com o Sean Connery, nas homenagens, mas não era o melhor ator ali, né? Então, eu acho que ele tinha muito mais a questão emocional envolvida, mas o Oscar foi extremamente justo, e perdoem os fãs do Shed, que eu também sou, inclusive, um fã de longa data, mas seria talvez injusto você eleger o melhor ator porque ele morreu e não o melhor ator que, de fato, o foi no filme que participou. O filme Meu Pai, né, o Anthony Hopkins que ganhou no final, ele não esteve lá na cerimônia para receber o prêmio, né? Obviamente, ele mora no país de Gales, que é um pouco longe, mas foi merecido, merecidíssimo. E você viu esse filme? Vi o filme. Anthony Hopkins, eu acho que... aí a gente vai agora, eu vou falar, né? Eu falei que o Shed não merecia uma homenagem póstuma, né? Porque ele morreu e, vamos homenagear, então,
o Anthony Hopkins pela idade, são 83 anos, né? Pela longevidade dele no cinema. A gente pode usar, inclusive, a Sophia Loren, né? A Rose Momo também foi lá, com seus 80 e tantos anos, fez um filme. Então, a gente pode até pensar em homenagear, mas não é. Ele fez um papel, você fazer o papel, você entrar num personagem, mostrar a cabeça de uma pessoa que está passando por um processo de demência, né? Um processo gradual de demência, e a relação que essa pessoa desenvolve ali com o universo ao redor dela, que o trata, começa a tratar de uma maneira diferente, é um tema pesado, né? É um tema muito pesado e é um tema muito próximo de boa parte das pessoas que convivem com pessoas nessa faixa etária. E pensar que ele tem 83 anos e conseguiu transformar esse roteiro numa coisa, ao mesmo tempo, emocionante, mas não piegas, porque era um personagem para ter pieguismo e ficar puxando o choro do começo ao fim do filme. Ele não fez isso, porque ele tinha momentos do filme que, assim como as pessoas em voltas ali do personagem dele, tinham até uma vontade, sabe, de... né? Você ficava até, achava um pouco injusta a atitude que ele tinha, parecia um pouco ingrato, inclusive, algumas vezes. E ele teve uma delicadeza. A gente lembra que o Anthony Hopkins, além do inúmero currículo que ele tem dos filmes, dos mais variados tipos, né? As pessoas sempre se lembram dele do Hannibal, que eu acho que talvez tenha sido um dos pontos altos da carreira. Ele sempre teve uma vida muito tumultuada. O Anthony Hopkins teve problemas com alcoolismo, né? Ele enfrentou esse problema, um problema muito pesado até pouco tempo, né? Então, um alcoolismo aí na terceira idade. Ele meio que se isolou, você bem lembrou, ele está no País de Gales, um pouco isolado ali desse universo todo, e o mais interessante, ele dormiu. Né? Ele nem se deu ao trabalho de assistir ao Oscar, ele dormiu, e aí hoje de manhãzinha, ele foi ali, agradeceu a toda a academia, quer dizer, nem ligou muito. Extremamente surpreso com a premiação, né? Eu acho que ele tem uma falsa modéstia. Eu não acho que ele ficou surpreso, eu acho que ele sabia que ele ia ganhar. Eu acho mesmo? Você acha que ele sentiu ali, esse ano eu fui foda, esse ano é meu ano. Você acha? Foi. Acho que foi. Né? Quem assistiu o filme, eu recomendo. A gente está recomendando filmes como Nomadland. Isso é muito complicado, né? Nomadland, Meu Pai, Minari. Você vai ter que assistir em cinema. Mas esses filmes vão estar em cartaz ainda em cinema. Então, a gente vai ter um problema muito grande ainda para você poder assistir, porque quem está indo no cinema, né? Nesse momento, com toda essa questão do novo coronavírus, é muito complicado. Então, vai demorar um pouco para que você assista. Mas quando, assim como no discurso da própria Frances McDormand, já vou adiantar, que ela falou, vá assistir no cinema, quando você puder, vá assistir a nosso filme, Nomadland, de todos os que estão indicados aqui, vá ao cinema, porque você precisa voltar a essa cultura do cinema. Nos Estados Unidos está mais fácil, aqui vai demorar mais. Né? Eu mesmo não sei quando eu vou voltar a uma sala de cinema, porque eu acho que a situação aqui está muito complicada para a gente conseguir. Mas, quando puder, vá, se tiver uma ordem, Meu Pai, que seja o primeiro filme. Ainda mais se você tem pessoas na sua família com uma certa idade que enfrentam essas questões de demência, Alzheimer, vá assistir, porque ele não trata o tema com preguiça, ele trata o tema de uma maneira muito adulta e com essa interpretação merecidíssima, e foi a minha grande aposta para Anthony Hopkins. Sabe o que é interessante? Eu concordo com você. Sabe o que é interessante que você estava comentando? Que os filmes do streaming, eles não dominaram tanto como no último ano, né? Apesar da pandemia, né? É curioso isso. Né? Ótima percepção, você tem toda a razão. É engraçado isso, né? Como os filmes, né? Vamos falar de Nomadland mais uma vez, né? Que foi a grande estrela do Oscar. Mank, por exemplo, aí a gente pode usar dois exemplos, né? Mank, que está no Netflix, né? Que foi a melhor fotografia, merecidíssima, porque eu acho, primeiro que fotografia em PB já é uma coisa muito gostosa da gente, né, conferir, mas realmente a fotografia de Mank, que eu acho que era a única indicação ali, posso ser apedrejado porque gostou do filme, talvez fosse a única... É um filme muito longo e tem umas partes meio monótonas, eu concordo com você. Eu pisquei, eu pisquei. Pisquei. Amo Orson Welles, Gary Oldman, acho demais. Gary Oldman, que no começo da premiação estava de máscara, de repente tirou a máscara. Eu não entendi qual era a vibe de protocolo do Gary Oldman ontem na cerimônia. Mas foi ótima a sua observação. Os filmes realmente dominantes do Oscar foram os exibidos em salas de cinema. Mesmo nos Estados Unidos, não tiveram grandes bilheterias ainda não, gente. As bilheterias continuam comedidas por conta da pandemia. Por isso que a Frances pediu, porque as pessoas começam a assistir, porque você precisa movimentar dinheiro, sim. Além de streaming, o cinema precisa de dinheiro para sobreviver, senão no ano que vem a gente não vai ter mais filmes de exibição em circuito.
vai ter só filmes de exibição em streaming. É quase que como o Oscar fez aquele efeito que o Globo de Ouro fazia em tempos anteriores, né? Ele te chamava para ver o filme porque recebeu uma premiação. Agora não, é o Oscar, ó, ganhou o Oscar, vai no cinema ver. Porque os americanos já tinham visto, né? Antes era um pouco mais adiantado isso. Qual foi a sua grande surpresa? Já entrando na categoria grande surpresa. Cara, minha grande surpresa, eu acho que foi Fight for You. Eu volto, porque eu sou também muito ligado à música. Acho que Her ter ganho também com Fight for You. Acho que Judas Messias Negro é um filme muito importante ali, mais um filme retratando uma fase política dos Black Panthers, dos Panteras Negras, e tem muito a ver com esse momento e com a diversidade que o Oscar demanda agora, nesse momento, de dar voz, né, a todas essas possibilidades, étnicas principalmente. Mas eu acho que, por exemplo, eu acho que a Laura Pausini é muito mais interessante. Assim, aliás, eu acho que a categoria de músicas, né, porque Soul você já sabia que ia ganhar em trilha, não tinha como ganhar, né? Assim, o João Batista é um cara já manjado, ele já é um cara muito descolado. Soul é uma produção maravilhosa, mas eu acho que a minha surpresa foram as indicações de melhores músicas. Assim, senti falta dos anos anteriores, se comparando, e mesmo aquelas piadinhas ali que eu achei gente já colocando as piadinhas ali do quiz sobre o que você acha dessa música, se foi indicada ou não, achei aquilo muito estranho, muito distoante, achei uma forçação de barra. E aí quando você lembra que Diana Ross ganhou, quando você lembra ali que Purple Rain foi melhor trilha sonora, não a música, mas a trilha sonora do filme, você fala, acho que as indicações me surpreenderam pela qualidade ruim, assim. Acho que talvez tenha sido isso. Vale só lembrar, você mencionou o John Baptiste, ele é conhecido nos Estados Unidos também, muita gente conhece ele por ser o cara da banda do Stephen Colbert, né? Aquele talk show famosíssimo da CBS. Ele é um cara televisivo, né? Exato, é um caso. Exatamente. Também a gente fala nessa pressão de público, né? E também, claro, que fazer parte de um talk show famoso como o do Colbert também faz diferença, acho que talvez possa influenciar ali na vitrine para ele, com certeza, com certeza. Muito bem, agora a categoria, essa é a última agora, é o seu melhor filme. Você já falou, né? É o Nomadland? Não, melhor filme é Drunk. Para mim, Drunk. Aqui, Drunk, ele né? não participou da categoria melhor filme, mas para mim, desde que eu assisti Drunk, se eu pudesse, teria feito campanha por Drunk. E depois de Drunk, claro, de toda a lista dos melhores filmes, Nomadland, para mim, eu acho que foi representando não só o que a gente vive hoje, essa necessidade de isolamento que muitas pessoas têm para se livrarem de situações ruins, em contraste com a obrigatoriedade de isolamento por pobreza e por questões econômicas, principalmente as que a gente vive aqui no Brasil. Então, acho que Nomadland, por dar voz a essas pessoas que, nesse momento, elas estão completamente marginalizadas, à margem da sociedade, sem sequer ter onde morar, trazendo para o cenário brasileiro que essa crise econômica gerada pela pandemia tirou, por exemplo, o dinheiro do aluguel de muita gente e que passou a morar em ponte, em caixinha de papelão. Em Nomadland, nos Estados Unidos, eles moram em vans, em carros, né, uma boa parte. No Brasil, infelizmente, a gente não tem tanto acesso a carros como nos Estados Unidos, a gente vai morar debaixo da ponte mesmo. Acho que é um filme que retrata esse momento pandêmico e que teve a Clouzan como uma diretora muito sensível em mostrar essas vozes, em fazer ali meio uma docuficção, né, em colocar, inclusive, personagens reais junto com personagens ficcionais para mostrar esse momento que a gente vive. Blue, que é um filme blue, né? Um filme que tem um tom azul melancólico, né? Não é um filme que você vai rir em momento nenhum. Dificilmente você vai dar algum sorriso. Mas pelo caráter reflexivo e pelo caráter de representar o tempo em que vivemos hoje, acho que o Nomadland realmente foi o melhor filme do ano. Muito bem, então temos dois nomes aí, né? Você ficou um pouco dividido, eu percebi. Mas você tem os seus critérios, eu entendi. O público de casa agora vai se sentir quase que na missão agora de maratonar, aproveitar aí. Tem alguns filmes mais gostosos e mais curtos de assistir. Por exemplo, o Dois Estranhos, né, que ganhou na categoria de live action. É um filme super fácil, meia hora esse filme, e tem uma mensagem forte também. Você assistiu esse? Não assisti esse filme. Tá no Netflix. Mas você tem o filme Delícia, melhor documentário, Professor Polvo, tá na Netflix. O que pode ser mais bonito
do que um filme que um polvo faz você chorar. Isso é uma surpresa, aliás, surpresa de produção, porque eu nunca imaginei que um polvo me fizesse chorar, ponto. Fica com essa informação. Se você ainda não assistiu o Professor Polvo, saiba que um polvo, aquele polvo lá que você come, lula, polvo que você come ali, em conserva, um polvo vivo vai te fazer chorar. Mas um peixe nunca te fez chorar, não, na forma da água? Forma d'água não dá. Eu não gostei de... Acho que do Shyamalan Midnight foi talvez uma das maiores bolas fora, de uma forçação de barra, tirando o visual retrô e tirando ali a fotografia, aquela colorização toda do filme. Acho que foi um filme bem bola fora, não me fez chorar nem um pouco. O Professor Polvo me fez chorar. Eu preciso falar mais uma coisa sobre o Oscar. Por favor. É essencial. Se eu tivesse que fazer um sobe e desce, né? Eu acho que o sobe foi isso, foi o Steven Soderbergh, que foi um dos produtores. Ele não conseguiu transformar o evento num filme como ele disse que ia transformar. Ele colocou uns caracteres no começo, quando a Regina King entrou, ele tentou fazer ali alguma estética, não conseguiu, mas fez um evento muito diferente, enquadramento de câmeras, ângulos, assim, eu não vou dizer que estava caseiro, mas estava um evento que você via apresentadores vazando na câmera. Ele não teve uma preocupação de fazer exatamente o contrário dos outros anos, que os caras ali não apareciam. Vazou, apresentadoras vazando na câmera, passando atrás da câmera, enquadramento de câmera que pegava no chão. Acho que isso foi uma bola dentro. E a bola fora, eu acho, e a bola dentro, Glenn Close, claro, de simpatia, a rebolada dela foi, para mim, um grande ponto. Para mim, isso cria um gênero para o Oscar do ano que vem, que é ter convidados que rebolem, convidados mais descontraídos. Isso foi demais. Momentos inusitados. E a bola para baixo, down, forçação de barra, quiz. Acho que, assim, muito bacana você criar gêneros novos, criações, até para, né, movimentar aquele Oscar que eu estava meio mais intimista. Mas ficar perguntando aleatoriamente que música, não foi uma coisa meio sem fundamento. E assim como os microfones, eles nem sabiam direito, ali foi meio mal esquematizado. Então ficou uma coisa meio feia. Mas, no geral, acho que o Steven Soderbergh, que eu acho que está entre os 10 diretores americanos mais incríveis da face da Terra, inclusive dirigiu Contágio, manja das pandemias todas, né? Porque... Não, mas ele é brilhante, eu adoro 11 Homens e um Segredo, Traffic, são ótimos filmes. Ele, dentro das possibilidades, ele cumpriu. E uma última coisa que eu acho que foi uma grande falha. Acho que, apesar de estarmos nos Estados Unidos no momento em que a pandemia está em decréscimo, você não usar máscaras, mesmo fazendo teste de PCR, foi errado. Eu acho que as pessoas tinham que ter ficado de máscaras na plateia. Eu acho que a mensagem de usar máscaras, ela não foi passada no programa. E lembrando que entre o teste de PCR e a pessoa subir ao palco ou interagir, teve beijo, teve abraço, aconteceram esses momentos, teve um outro evento dentro do Oscar, com outras pessoas, né, um pré-evento, onde ali, por exemplo, algumas delas poderiam infelizmente, ter ali se contaminado com o novo coronavírus. Então, acho que a ausência de máscaras na plateia, mais ausência, tirando um ou outro que se via ali, mas eram muito poucos, foi uma mensagem que não deveria que ter sido passada. Acho que a mensagem deveria ser: nós estamos fazendo uma festa diferente, estamos usando máscara, é feio aparecer de vestido dourado e máscara, mas nesse momento, você que está em casa, quando estiver em públicos, numa aglomeração que era muito maior do que 5 pessoas, né? A gente tinha algumas dezenas de pessoas ontem reunidas, deve sim usar máscara. A gente, eu, Bruno, nós estamos aqui sem máscara fazendo a conferência porque não há risco de contágio durante uma conferência por videochamada. Mas, a minha aqui, a gente tem que continuar usando em qualquer momento. Máscara e vacina é a única coisa que pode salvar a gente nesse momento tão ruim que a gente está vivendo, Bruno. É isso mesmo. E vacina sempre, vacina sim. Sempre. Mauro Soares, para terminar, dá teu recado aí. Você está na rádio diariamente, aí me conta aí o que você está bolando. Deixa eu te falar. Bem, todas as sextas-feiras, às 16h30, na Rádio Energia 97 FM, programa A Grande Verdade. A gente faz lá um debate que mistura política e cultura pop. É uma coisa diferente que a gente faz, política e cultura pop, porque as duas coisas, no final das contas, caminham juntos, porque é o que o povo gosta. A gente gosta de política, mas também gosta de cultura. A gente gosta de Oscar, mas também gosta de saber o que o presidente está fazendo, como é que anda o INSS, como é que anda o controle de coronavírus e tudo mais. A gente mistura isso e faz nesse programa diariamente, 16h30. O programa acontece de segunda a quinta, só de política,
E às sextas-feiras eu estou lá a partir das 16h30. Quem quiser acompanhar também minhas loucuras sobre cultura pop, Instagram, @MauroSoaresPop, @MauroSoaresPop, pode ir lá, pode se inscrever, porque sempre tem umas coisas muito doidas. Eu falo muito de música, porque música é uma coisa que eu gosto muito, eu indico. E também, de vez em quando, eu apareço aí na Band News TV, para fazer comentários sobre cultura, cinema, música e tudo mais, o que rolar. Muito bem. Grande abraço para você. Obrigado pelo seu tempo concedido a nós para falar desse assunto que todos nós gostamos muito, né? Imagina, um super abraço. Seu canal é muito bacana, eu já acompanho seu canal há algum tempo. Estou muito feliz de ter participado, mais feliz ainda de conversar com o Paulo. Obrigado mesmo. Mauro Soares, gente. Valeu!